Olá pessoal, vamos lá com mais uma videoaula, onde aqui nessa videoaula a gente vai estar trabalhando estrutura de condição simples com uma outra cláusula. Então nas videoaulas anteriores a gente viu a cláusula E, onde a gente necessita que duas condições sejam verdadeiras para que seja executado o que foi programado no bloco da condição C. Agora a gente vai aprender uma outra cláusula que é a condição OU. Então vou colocar aqui condição ou como o nome do nosso projeto e vou mostrar o funcionamento dessa cláusula agora. Então aqui como variáveis a gente vai utilizar idades. Então idades são dos tipos inteiro. E como vai ser o nosso exemplo? Bom, a gente vai estar verificando aí a idade de uma pessoa e fazendo com que sejam disparados alguns eventos de acordo com determinada idade. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer com que o algoritmo pergunte para o usuário qual a idade que ele deseja avaliar. Então vamos ao escreval. E aqui dentro do escreval, informe uma idade. Bom, vamos fazer a leitura dessa idade, que eu chamei de id lá na minha variável. Lembrando que sempre o nome da variável tem que estar igualzinho dentro do comando de leitura. E agora a partir daqui a gente vai fazer o seguinte. Além da idade, vamos perguntar também o salário da pessoa. Tá? Então escreval salário. Aliás, escreval informe o seu salário. E vamos fazer a leitura do salário. Só que ainda não definimos uma variável para salário, não tem problema nenhum. Eu vou chamar essa variável de sal. E vou salário, como se trata de dinheiro, tem que ser do tipo real. Bom, feito isso, então vou fazer também a leitura dessa variável. Leia sal. Joia, como vai funcionar então o nosso exemplo? Vou colocar comentado aqui no início do algoritmo, já que a gente vai estar enviando esses códigos fontes perdão, para vocês estarem verificando. Então vamos lá. Verifique. Então vamos colocar aqui o enunciado do nosso exercício. A idade e o salário de uma pessoa e classifique de acordo com as condições abaixo. Passar aqui para a linha de baixo para não ficar muito grande. Bom, quais são essas condições? Se a idade for igual, menor ou igual, melhor, menor ou igual a 21 anos, ou o salário for menor que R$ 1.500, então classificação, vamos colocar uma classificação A para essa pessoa. Classificação A. Só para a gente ilustrar o exemplo. Agora aqui, se a idade for menor, aliás, vamos fazer assim, maior que 21 anos, maior ou igual a 21 anos, melhor, maior que 21 anos, e o salário maior que 1.500,
maior que 1.500, então vamos fazer uma classificação da seguinte forma. Ela vai ser classificada como B. Então, tá aqui. Classificação B. Então, como vai funcionar então o algoritmo? A gente vai entrar com uma idade, com um salário, e de acordo com essas condições a gente vai verificar. Se a idade for menor ou igual a 21, ou se a pessoa receber um salário menor que R$ 1.500, ela vai receber uma classificação que vai ser do tipo A. Se a idade for maior que 21 anos, ou ela receber um salário acima de R$ 1.500, então ela vai receber uma classificação B, tá? Vamos por aqui também mais uma condição, o salário for menor ou igual a R$ 1.500, na primeira condição. Joia, eu vou salvar já aqui, nossa pastinha onde está indo todos os algoritmos, que vai depois estar aí junto com vocês no DVD do curso. Vamos lá. Ok. Aqui, ó, código dos fontes. Então vamos colocar assim, exemplo. Condições ou. Então, beleza, vou salvar aqui. E agora vamos lá. Feito isso, então, da mesma forma como funcionava o E, eu vou trabalhar para essas condições. Só que agora eu vou usar o OU no lugar do E. Qual é a característica do OU? Se uma das condições dentro da minha condição C for verdadeira, já é o bastante para ser executado o que foi programado dentro da condição. Diferente do E, onde as duas condições tinham que ser verdadeiras para que fosse programado o que está dentro da condição C. Vamos fazer aqui o restante do programa para demonstrar. Então, seguindo o que foi especificado, se a idade lida for menor ou igual a 21, ou o salário for menor ou igual a 1.500, então ele vai escrever na tela classificação A. Classificação A. Se não, se a idade for maior que 21 anos ou o salário for maior que 1.500, então vai escrever classificação B. Eu vou copiar e colar aqui para adiantar um pouquinho o nosso trabalho. Bom, então tá aqui classificação B. E vamos fazer os fins Cs, né? São dois fins Cs porque eu usei duas condições C. Então, fim C e depois fim C. Joia, vamos executar então o nosso programa para verificar se está correto. Então aqui, informar uma idade. Vamos primeiro fazer com que o programa atenda a primeira condição. Então vou colocar a idade de 18 anos e o salário de R$ 1.000. Olha lá, ele informa a classificação A. Bom, vamos executar novamente e tentar atender a segunda condição. Então vamos lá, vou colocar uma idade de 30 anos e o salário de R$ 2.000. Olha lá, ele informa classificação B. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, nas aulas anteriores
foi dito que a idade ela não pode possuir valores negativos. Então, a pessoa não possui menos um ano. E mediante a isso eu tenho que tratar isso daqui também no meu sistema. E como eu vou fazer isso? Bom, definindo um intervalo para minha idade nessa primeira cláusula. De que forma? Sempre que a gente for definir um intervalo, a gente utiliza a cláusula E, para que duas condições sejam atendidas. Então aqui nessa primeira condição C, a gente vai colocar mais uma condiçãozinha, onde a idade ela tem que ser maior que 0. E vamos colocar o E aqui. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter um intervalo. Só vai entrar nesta condição idades que sejam maior que 0 e idades que sejam menores ou iguais a 21 anos. Quer dizer que todas as idades entre 1 ano e 21 anos se enquadram nessa categoria, ou se o salário for menor ou igual a R$ 1.500. Já nessa segunda categoria, eu tenho todas as idades acima de 21 anos. Beleza, foi tratado. Agora, caso for informado uma idade negativa, então ele vai ter que entrar em outra condição que a gente vai definir dentro do senão. Então vamos criar um outro senão para esse C, segundo C. Então vai ser um senão que vai executar um escreval, onde eu vou informar que a idade inserida é inválida. Feito isso, a gente vai fazer testes aqui e vamos verificar que vai dar errado. Então, vou salvar, que ele vai informar essa mensagem quando ocorrer o erro. Vou colocar uma idade de menos 2 anos. E vamos informar um salário aí de R$1.000 novamente. Olha lá. Bom. Ele foi atendido por quê? Por conta desse ou. Tá, professor, agora você me colocou um nó na cabeça. Por quê? Veja só. Por que ele executa mesmo colocando uma idade negativa? A cláusula ou, ela faz com que, se apenas uma das condições for verdade, seja executado o que está programado. Apesar da idade não estar dentro dos parâmetros especificados, o salário está. Então, o que acontece com esse bloco lógico? Ele executa mesmo assim, porque uma das condições, no caso o salário sendo menor ou igual a 1.500, é verdade. Então, ele vai executar o que está programado dentro deste C. O que acontece? Essa é a característica da linguagem de programação quando utiliza Cs com cláusula ou. Se uma das duas condições for verdade, isso quer dizer que ele vai executar o que foi programado aqui dentro. Certo? Então, esse aqui é um exemplo simples. Mesmo definindo um intervalo para a idade, onde não entre idades negativas, perceba que, devido ao uso do ou, quando a idade foi especificada de forma errada, ele é falso. Ele não entraria nesse intervalo. Porém, devido ao ou, o salário estando correto, então essa parte da minha condição é verdadeira, e isso faz com que seja executado o que está aqui dentro da condição. Tá, professor? Então, como eu vou fazer para executar o que está fora? O que foi programado aqui no senão? Vamos colocar uma idade de forma diferente. Veja só. Vou vir aqui em algoritmo, vou executar novamente e vou colocar a idade agora novamente de menos 2, que é uma idade que não pode existir dentro do sistema, e agora eu vou pôr um salário maior que R$1.500, então 1.544, e ele vai entrar em classificação B. Pô, professor, mas por quê? Veja só, apesar da minha idade não ser como
especificado na minha condição, na minha segunda condição, o salário é. Então, uma das duas sendo verdade, então a minha classificação B vai ser executada. Por quê? Porque o salário ele se enquadra nos padrões, independente da idade não se enquadrar. Então, se uma das duas condições for verdade, vai ser executado. Então, como fazer para contornar o problema da idade? Bom, vamos lá. Antes de executar qualquer lógica aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, vou apagar aqui essa questão da idade, a gente vai criar uma outra condição C que vai envolver essas outras duas condições que a gente já criou. Para isso, eu vou fazer uma indentação diferente no código que vocês vão ver já já. Então aqui eu vou falar, antes de executar tudo isso, que se a idade for menor que zero, menor ou igual a zero, então ele vai executar tudo isso que está aqui definido. Então vamos lá, ó. Vou identar aqui um pouco para a gente ver o que vai ser executado caso a idade for menor que zero. Aliás, caso a idade for maior que zero. Então tá aqui. Bom, ele vai executar isso. Deixa eu trazer um pouco aqui para trás isso daqui. Vai executar esse C, porque a idade é válida, é uma idade maior que zero. Vai executar este fim C e este fim C. Porém, caso a idade não for maior que zero, então, se não, percebam que aqui, ó, eu estou fechando esse C, ele vai informar um escreval. Então tá aqui, escreval, idade inválida. Agora sim vai funcionar. Por que eu tenho que verificar numa condição à parte? Porque essa condição aqui não é composta, vai ser uma condição única. Então eu consigo verificar somente a idade. Vamos terminar aqui para testar. Então tá aqui, informe outra idade. Ou melhor, vamos colocar idade inválida. Certo, feito isso, vou colocar aqui um fim C. Finalizando o C que a gente acabou de abrir aqui em cima. Vou vir aqui, vou corrigir a indentação para melhorar ainda mais o nosso código. E vamos verificar se agora vai funcionar a cláusula que define a idade como inválida. Então vou vir aqui no meu algoritmo e vou executar o código, colocar uma idade menos 1. O salário de R$2.000, porém ele vai falar que a minha idade é inválida. Veja só que agora não está mais ocorrendo da mesma forma como estava antes. Apesar de no exemplo anterior eu ter colocado a condição para controlar a idade, eu não consegui controlar isso devido à minha condição ou. Então, de que forma que eu fiz o controle aqui? Eu criei uma nova condição simples agora, não composta, que vai verificar somente a idade. E caso essa idade seja uma idade válida, então ele vai executar o que está programado aqui dentro, que é a classificação das idades. Certo? Bem fácil. Só analisar aí com calma o exemplo, tá? E por essa videoaula é só.